Olá, meus queridos seres logísticos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje estou aqui num cenário diferente, estou no meu quarto do hotel, estou participando aqui em São Paulo das feiras da Fenatran e da Movimat, com o patrocínio aí da Senior Sistemas, que está sempre aqui nos apoiando para a gente levar mais e mais novidades para vocês. Inclusive, essa semana vou publicar vídeos todos os dias aqui no canal, contando um pouco das novidades que estou encontrando aqui nas feiras, tá? Muito bem. Hoje o vídeo da aula vai ser sobre o Brasil, um país estranho. E eu tô, cara, há muito tempo aqui querendo publicar esse conteúdo. Digamos assim, eu gostaria que essa minha reflexão ficasse eternizada através de um videolog aqui, né? Então, muitas pessoas que já me conhecem aí do meu time, meus clientes e tal, que já tivemos a oportunidade de bater esse papo, já ouviram eu falar sobre essa minha perspectiva que foi constituída por ter morado em outros lugares do mundo, e então eu consegui ter uma percepção da diferença que existe em outros lugares, como é que é feito, como é que é organizado isso em outros lugares versus como é que é organizado aqui no Brasil. E isso faz eu ter uma perspectiva de outsider, vendo de fora para dentro no Brasil. Então, evidencia muito a minha percepção e crítica do jeito que a gente trabalha aqui no Brasil. Pessoal, por favor, não me interpretem mal, este conteúdo não é político, não tem a ver com partidos, é totalmente apartidário, mas eu quero alertar para vocês como as coisas não necessariamente só tem um jeito de fazer, que é o que a gente conhece aqui no Brasil. A exemplo da arrecadação de impostos federais. Então, olha só, Brasil, Estados Unidos e China, e eu já tive a oportunidade de conhecer todos esses lugares. Pessoalmente, ninguém me contou, eu fui lá, tive a oportunidade de conversando com executivos na Ásia, entender como é que funciona isso. Então percebam que na China, por exemplo, justamente por ser as empresas serem do Partido Comunista Chinês, então o Partido Comunista, o governo chinês, ele é dono de 49, 50, 51% das empresas. Ele é sócio das empresas. Então o que o governo chinês faz? Ele faz de tudo para gerar facilidades empresariais para os empresários, para esses empresários constituírem suas empresas, exportarem, ganharem dinheiro, porque o governo do Partido Comunista Chinês se remunera através dos dividendos gerados daquele negócio. Então tem pouquíssimos impostos, tem pouca legislação, o trabalhador tem poucas proteções. A infraestrutura no país, né, na China, é maravilhosa. Qualquer empresário que nasce lá, ele já está pensando em exportar para o Brasil inteiro, e ele tem a empresa dele numa garagem e ele já está pensando em exportar para o mundo inteiro aquele produto, tendo escala. E é isso que faz a China, um país comunista, ser o mais capitalista do mundo, porque o governo, ele ganha dinheiro, ele arrecada, o governo federal, o governo chinês, ele arrecada através dos dividendos das empresas. Então o governo quer que as empresas gerem empregos, deem lucro, e isso faz prosperar a sociedade e o governo. Nos Estados Unidos, ainda o número 1 do mundo, né, em termos de receita, de crescimento e tudo, é um país que o governo federal tem como maior fonte de receita imposto de renda. Mas não é um imposto de renda de quanto é que tu ganha declarado ali no teu Oleritz, mas é o cálculo assim, quanto eu ganho, quanto eu gasto e qual é o que é realmente meu rendimento. E ele tributa pesado. Cara, eu me lembro assim, eu morei no Canadá, e eu declarei no Canadá, e cara, o imposto era 50%, 55% da tua renda, do teu rendimento, tu tinha que declarar e era tributado. E era um tributo pesado. E quando eu conversava, por exemplo, com meus colegas assim da empresa onde eu trabalhava como executivo lá no Canadá, e eu trabalhava em Bolton, que fica perto assim de Toronto, né?
Eles dizem o seguinte, tá, mas tu não acha caro esse imposto? E eles, não, cara, porque eu tenho piscina. Imagina no Canadá, que é 10 meses por ano frio, congelante, tem piscina pública, os hospitais são maravilhosos. Eu tive um acidente lá também, eu fraturei meu tornozelo, o pé direito. Hoje eu tô com o pé esquerdo quebrado, mas lá eu tornozelo o pé direito. Quebrei lá, fiz cirurgia lá e tal, foi um negócio, fui super bem atendido. Então percebam a diferença que existe. E o Brasil, como é que a gente arrecada? Eu costumo brincar, mas é verdade, que o meu maior sócio é o governo federal, porque ele é o primeiro a tirar a fatia dele. Então, ele não interessa se eu vou ter lucro ou não, ele tributa sobre o meu faturamento. Nenhum dos dois outros empresas é resultado disso. Ele tributa sobre o meu faturamento. Então o que acontece? Independente se eu tiver lucro ou não, se eu tiver muitos funcionários ou poucos, se eu tiver... não interessa. O governo federal vai lá e tira a fatia dele no faturamento e era isso. Não quer mais saber de nada. Fora todos os outros tributos que a gente paga aqui, que são em número... um absurdo de quantidade de tributos diferentes, e cada vez, como agora fica difícil o governo federal aumentar tributos, o que eles ficam fazendo? Eles não conseguem aumentar mais a tarifa do ICMS, por exemplo. Então o que eles vão fazer? Ele bota lá mais uma taxinha aqui, mais uma taxinha ali. Hoje tem a taxinha do lixo, tem a taxinha da iluminação pública, vão aparecendo outras taxinhas, e que faz com que o Brasil, de toda a riqueza que o Brasil gera, mais de 40%, varia assim em função do ano e tal, mas 40% de toda a riqueza é do governo, é governamental. Apenas 60% é da iniciativa privada. Mostra como o Brasil é um país comunista. Ele é socialista, porque é 50%. Tipo, a China, eu falei para vocês aqui, o governo chinês é sócio das empresas em 40%, 50%. Aqui, 40% da arrecadação é do governo. Então, a máquina pública é muito grande, é desproporcional, ela é muito maior do que o Brasil pode pagar. Então, ele não... Ou seja, os outros 60% tem que alimentar os 40% através de tributos. E isso mostra, por isso, a dificuldade que existe aqui no Brasil de prosperar, da incertezas, dificuldade dos investimentos. Falo muito aqui que os empresários têm medo de investir aqui no Brasil, porque não sabem o que vai acontecer ali, que mudança vai acontecer, pode, insegurança às vezes até jurídica. Eu vou dar outros exemplos. Um outro exemplo é o IPVA. Em qualquer outro lugar no mundo, o IPVA do carro novo é mais barato do que do carro velho. Então é degradê, ele vai diminuindo com o tempo o IPVA. Então, por quê? Porque o carro muito velho, eles querem que o carro muito velho seja descartado. Por quê? Porque ele pode causar mais acidentes, ele pode cair a roda, estragar a estrada, ele está mais suscetível a problemas, e eles querem que a máquina que venda carros novos, né? Então, o tributo, ele vai eliminando os carros velhos pelo custo do imposto do carro. Aqui no Brasil, várias vezes, quando tu vê um carro muito velho na tua frente, às vezes falhando, poluindo o meio ambiente pela fumaça do motor queimando óleo, aquele carro ali, o IPVA dele é zero. E ele ocupa o mesmo espaço que o teu carro. Então, não me interpretem mal, eu não estou aqui pregando que a gente deveria todo mundo ter carro zero, eu estou mostrando para vocês a diferença de visão de empreendedorismo, visão de negócio, visão de país que outros países têm e como é que é o nosso. Um outro ponto aqui é a questão da máquina pública, a exemplo de quantidade de municípios. O Brasil tem 5.500 e poucos municípios espalhados no Brasil. São muitos municípios. Por que eu digo isso? Se a gente quer diminuir a máquina pública, a gente tem que ter menos Câmara de Vereador, a gente tem que ter menos deputados, a gente tem que ter menos senadores, ou seja, proporcionalmente. Imagina que o senador no Brasil, ele chega a gastar 8 a 10 vezes mais que um senador na Europa.
a quantidade de assessorias e de orçamento que existe envolvendo lá. Então, isso está errado, a máquina pública é grande demais, o Senado é grande demais. Eu não estou dizendo que não deveria ter Senado, muito pelo contrário, o Senado é fundamental, fundamental. Agora, quando a gente tem muitos senadores, não precisa tudo isso. Se tivesse um senador por estado, tava legal, ou seja, tivéssemos 20 e poucos senadores. Voltando para o município, percebam que em Santa Catarina, não é o meu estado, mas é um estado que eu uso como referência para esse exemplo, existe Balneário Camboriú, existem 2 municípios de Camboriú. Tem Balneário Camboriú, que é da BR para o mar, Balneário Camboriú, e tem Camboriú, que é da BR para o lado esquerdo, para o continente. Então, ali é um exemplo típico que não tem necessidade de existir duas câmaras de município, câmaras de vereadores, por exemplo, duplicada, 2 prefeitos, toda a estrutura duplicada. A gente precisa ter um município só com mais gestão. E esse exemplo que eu estou dando tem vários, talvez vocês aqui mesmo possam comentar aqui embaixo de outros municípios que são muito próximos um ao outro, que poderiam estar sendo fundidos e diminuindo estrutura municipal para não ter que ter tanto imposto, para poder diminuir o custo do Estado. E diminuindo o custo do Estado, a gente vai ter mais recursos, a gente, seres logísticos, vai ter mais recursos de superávit primário para investimento em infraestrutura, estrada, segurança, hospitais, em portos mais automatizados, com mais velocidade operacional, que não demorem tanto, menos filas de caminhões, aeroportos mais eficientes e assim por diante. E é isso que a gente precisa, é isso que eu estou falando muitas vezes aqui. A exemplo do que eu falo às vezes, que o Brasil ainda não é uma democracia plena, é porque, por exemplo, cara, às 18 horas a gente é obrigado a ouvir Hora do Brasil ainda. Eu já fui a Cuba. Inclusive, vou botar uma fotinha aqui, vou ver se eu acho uma fotinha aqui, eu andando de um táxi, cocotáxi em Varadeiro, em Cuba, para vocês terem uma ideia. Eu já fui lá, eu conheço a pobreza, eu já passei algum tempo lá, eu conheci de cara a pobreza que era na época que eu fui, Cuba. Então, cara, Cuba, tu liga o rádio a qualquer hora do dia, tu só ouve a rádio do governo, e é o Fidel falando o dia inteiro, e hoje, né, seus descendentes. Então, no Brasil, a gente é obrigado a ouvir a Hora do Brasil. Se é uma democracia, eu não poderia escolher o que eu quero ouvir? Segundo ponto, agora, recentemente, a gente teve eleições. Por que a gente é obrigado a votar? Se nós não moramos numa democracia, por que eu tenho a obrigação de votar? Eu voto se eu quiser, se eu tiver uma convicção política, se eu quiser votar, e não propiciar para que bote ônibus para buscar eleitores, para pagar, comprar voto, e esse monte de coisas que existe. O voto deveria ser facultativo. E você, se não votou, se você, por exemplo, não pôde votar, não justificou seu voto, você é multado e pode, inclusive, ter sanções administrativas aí pela ausência do voto. Então, novamente, eu entendo o seguinte: por que a gente precisa ter voto? Ser obrigado a votar? Eu não sou uma democracia, então eu voto se eu quiser. A exemplo da maior democracia que eu conheço, que é dos Estados Unidos, onde tu vota se tu quiser, tu não tem obrigação de voto, e muito pelo contrário, lá ainda é distrital o voto, simplificando muito a quantidade de eleitores. Então, cara, são pequenos detalhes que a gente percebe que o Brasil ainda precisa mudar muito, evoluir muito politicamente e como país e como economia. Percebam que uma das vezes que eu voltei do Canadá para o Brasil, eu trabalhava numa multinacional, então eu voltei para o Brasil para uma reunião aqui no Brasil. E eu me lembro, assim, que quando eu abri a capa do jornal, tinha, assim, tipo, em São Paulo, tava fazendo a ponte aérea, tava fazendo a transição de aviões em São Paulo, e aí
Abri a capa do jornal, era assim, 60 mortes no final de semana por assassinato. Cara, no Canadá, quando morria alguém assassinado, ficava repercutindo na mídia semanas. O Brasil, morre muita gente assassinada, morre muita gente no trânsito. Isso não é normal, não é normal. Em países de primeiro mundo, civilizados, aonde tem uma economia pujante, aonde tem pleno emprego, por exemplo, os Estados Unidos agora está com desemprego, aumentou o desemprego 3,7%. O único estado no Brasil que tem em torno de 3 a 4% de desemprego é Santa Catarina, por exemplo, que não é o meu estado, novamente, eu sou do Rio Grande do Sul. Então, percebam, e aí o que acontece? Isso dá margem, falta de pujança econômica, de muito imposto, dificuldade de empreender e assim por diante, vai fazer o quê? Criminalidade. Então, essas são assim, apenas a minha opinião, que eu forjei há muitos anos já. Novamente, não tem nada a ver aqui com a questão política que aconteceu aqui. Estou falando de nós brasileiros e o que eu gostaria de ver no Brasil mudando ao longo do tempo. Eu queria saber muito os teus comentários. Comenta aqui o que você gostaria de se ver no Brasil mudando ao longo do tempo. Aproveitando aqui que eu falei que estou aqui em São Paulo através da Senior Sistemas, estaremos agora lançando mais uma vez nossa terceira turma do Consultores em WMS. Não percam a oportunidade, cara, sem dúvida nenhuma, um conteúdo maravilhoso que pode transformar a tua vida, te tirando aí da vida da operação, te trazendo para o mundo da gestão, te trazendo para o mundo da consultoria, do usuário-chave, digitalizando o ser logístico. Se você tiver interesse, clique aqui no link aqui abaixo e conheça um pouco mais sobre o nosso material e te inscreve lá. Começamos agora em dezembro, tá? Tamo junto. Beijão no coração mais uma vez. Obrigado por tudo. Era isso. Grande abraço. Tchau.